Que a paz esteja no coração de todos, amém? Estou muito feliz de passar o dia aqui hoje com os irmãos. É uma alegria imensa ver, como eu falei pela manhã, a igreja se estruturando, né? Continuando a obra. Alegria, pastor, te conhecer de perto, a gente só se falava, ver você com a sua família, com a equipe que tem andado como pastor nesse tempo. E parabenizar todos vocês por mais este passo deste prédio, né? Esse aqui é um prédio, é importante. Como prédio, eu olho ali o lago de fundo, né? Muito obrigado, irmão. Muito bem localizado no centro da cidade. E eu fico pensando que a igreja somos todos nós. A igreja somos nós na segunda-feira, na terça, na quarta. E que da mesma maneira como esse prédio é tão bem posicionado aqui, essa igreja, você, seja muito bem posicionada por onde você passa. Que esse espaço seja um farol, que as pessoas passem em um momento e digam assim, cara, eu preciso entrar ali dentro porque eu preciso daquela palavra. Mas se não passar aqui na frente, a pessoa que trabalha do teu lado, olhe para você e você seja um farol na vida dela. Porque a igreja somos nós, a igreja somos todos nós. A igreja não fecha daqui a pouco, 9, 10 horas, a igreja continua. O prédio aqui fecha e a gente tem que fechar bem. Mas a igreja vai para casa, a igreja vai jantar junto, a igreja vai para a pizzaria. Então, que em nome de Jesus, esses 55 anos, essa maturidade de igreja, não seja só física, né, aqui no prédio, mas seja no dia a dia de cada um, amém? Recebe isso como palavra do Senhor para a sua vida, diga amém. Deseja ser igreja o tempo todo. Eu sou casado com a pastora Thalita, ela não esteve aqui, não veio comigo hoje, porque está lá na igreja, também trabalhando lá e servindo, e também hoje foi o pai da minha filha Esther. Coloca a foto da minha família rapidinho, só para apresentar os irmãos. Está meio ruimzinho, mas esses aí são a minha esposa de azul, a Esther, de 16 anos, o Hudson de vermelho, 26, e o Estevão, de 19. Essa é a minha família, que há 14 anos chegou aqui no Distrito Federal, recebeu uma igreja que no ano seguinte fez 50 anos de idade, um prédio maravilhoso, bem localizado ali no Gama, pessoas muito amorosas, uma igreja de história limpa, bacana. No entanto, precisava pessoas, precisava gente. E nós focamos em trabalhar com pequenos grupos e corremos atrás de ensinar a igreja, de aprender ensinando. E a esses 14 a gente trabalha com pequenos grupos ali. Comecei um PG com o pessoal da igreja dentro da minha casa. Esse PG virou 4, 8, depois travou, foi para 10, voltou para 8. Aí tive que aprender mais coisas, daí começamos a fazer supervisão mais acertadamente, aí foi para 18, 20 PGs. Aí precisamos aprender de novo, levantar supervisores, e aí começou a crescer de novo, foi para 30, 40, 50, e nessas idas e vindas de aprender que cada crescimento da igreja é uma nova fase. Nós sabemos disso, né, irmãos? Você tem uma cabeça como criança, você tem outra cabeça como adolescente, outra cabeça como jovem, outra cabeça como adulto, outra cabeça como idoso. O crescimento de igreja é assim também. A mesma cabeça de liderança de 100 pessoas não lidera 200 nunca. Tem que ir evoluindo, tem que ir crescendo. Nós temos buscado isso. E hoje a gente tem 90 PGs funcionando para a glória de Deus. Eu coloquei um videozinho aí só para ver a nossa igreja, para você conhecer como está a PIB do Gama por dentro. É uma igreja irmã. Hoje nós temos 63 anos de vida, né? E desses 14 anos para cá, a gente saiu ali de 90 pessoas no culto para 600, 700 pessoas, dominicalmente isso. Mas tem os dias de eventos, né, que são bacanas. Não sei se dá para passar ali, pastor, o videozinho. Bem rapidinho, 58 segundos. Se a equipe conseguir passar, só para você ver assim, as coisas que a gente fez lá dentro. Tá o som. Deixa eu ver. Vê isso. No final der, coloca. Tá na bênção. Só para essa minha família, você vê
conhecer também nossa igreja. A minha intenção, a minha vontade é dizer, olha, nós somos igrejas irmãs, tem função. Valeu? Sinto as águas subindo, já nem sinto meus pés no chão. Pelo teu Santo Espírito, sou levado em tua direção. Sinto as águas subindo, já não sinto meus pés no chão. Pelo teu Santo Espírito, eu sinto as águas subindo aqui, vamos. Sinto as águas subindo, já nem sinto meus pés no chão. Pelo teu Santo Espírito, sou levado em tua direção. Sinto as águas subindo, já nem sinto, pelo teu Santo Espírito. Essa é a nossa PIB do Gama. Olha só, olho para minha igreja e me emociono, cara. Acho lindo demais, porque é muito lindo, né? A gente vê a igreja que cresceu, e vir aqui conversando com o pastor, conhecer o coração desse pastor que vocês receberam e amam aqui. Ele tem essa vontade, né, de continuar crescendo, avançando. E a minha ideia de mostrar isso é falar assim, olha, nós não precisamos, como Batista, ser no setor de igreja, aquela igreja com menos carro no estacionamento, sabe? Quando eu cheguei assim, a nossa era que tinha menos carro lá. Hoje chega lá, meu irmão, a gente vai entrando no estacionamento de outras igrejas, assim. Então, assim, é honroso, né? Falar assim, o Deus que opera aqui entre nós é um Deus grande, amém ou não amém? É um Deus poderoso, um Deus que salva, um Deus que transforma cidades. E eu quero abençoar vocês também. E o que está acontecendo conosco lá é só o começo, irmão. Isso aqui é só o começo. A gente tem milhões de planos. Assim. A gente sonha muitas coisas. A gente abriu igreja no céu azul. A gente tem muitos sonhos. Então, que a igreja, alguém vai falando assim, poxa, pastor, vai dando 14 anos numa igreja, vai... Assim, meu amigo, está como se fosse ontem, né? Como se eu tivesse chegado ontem. Tem sonhos. Quem tem sonho está vivo, amém ou não amém, irmãos? Quem tem sonho está vivo. Então, que vocês sejam também uma igreja sonhadora, uma igreja apaixonada. O reino é lugar para gente apaixonado. O reino é lugar para gente apaixonado. A igreja não é a reuniãozinha de domingo à noite que eu vou para acalmar meu coração, não. A igreja é a nossa vida. A igreja é a nossa vida, irmãos. Porque no final o que vai valer é o que é eterno. Falava ontem para um grupo de PGs lá na minha igreja, e eu falei assim, olha, por que vale a pena servir a Deus? Por que vale a pena abrir a casa quarta-feira? Por que vale a pena liderar na quinta, no sábado? Por que vale a pena vir para um louvor, ensaiar? Por que vale a pena? E eles ficaram olhando para mim assim, por quê? Eu li Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, falou assim, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí eu comecei a falar para eles assim, a pessoa que dá vida pela medicina, tem um sentido na vida, muito legal. Ele fala assim, poxa, acertei esse tratamento, salvei fulano de tal. Salvou, mas aquela pessoa vai morrer depois. Mas dá um sentido na vida. Um engenheiro, escreve um monte de coisa lá, risca, mede, faz cálculo, aí vê o prédio que ele desenhou assim, poxa, dá uma alegria, né? Falou, poxa, eu que desenhei isso aí. Outras profissões, um engenheiro de software. Eu tenho alguns lá na igreja, assim, quando eles conseguem fazer um sistema funcionar, eles se emocionam, falam assim, olha, funcionou. Aquele monte de código, e aquele deu certo, tem um site, tem um aplicativo, e tem coisas que dão sentido à vida. Mas todas essas coisas que dão sentido, que às vezes nós colocamos toda a nossa vida, todas essas coisas são finitas. Desce no caixão com o corpo. Por que o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, que o episcopado, ou seja, o trabalho no reino, é uma obra excelente? Porque aquele que trabalha com as coisas de Deus, não trabalha para aquilo que é finito, mas trabalha para aquilo que é infinito. Nós não lidamos com um projeto de casa, nós não lidamos com uma cura, que é muito importante, eu não estou menosprezando nada. Não lidamos com um bom remédio, não. Nós lidamos, irmãos, com a eternidade das pessoas.
Quando você ganha uma vida para Jesus, você não lidou com dar uma casa melhor, dar uma vida melhor aqui, não. Você lidou com dar uma vida melhor para ela na eternidade, onde ela vai passar o resto da vida. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. A igreja precisa ser apaixonada. A igreja precisa ser, se não for, tem que plantar paixão. Tem que plantar paixão no coração. Ir para a oração, dizer, Deus, me ajude a me apaixonar por pessoas, me ajude a me apaixonar pelo reino. Eu quero um sentido na vida. Eu conheço muitas pessoas que estão no último retalho de tempo da vida. E você pergunta a elas assim, cara, o que você faria de diferente? Todas, que eu faço a pergunta para todo idoso, dizem assim, eu me dedicaria mais às coisas do reino. E eu vou esperar chegar lá para chegar a essa conclusão? Não, eu vou dar a minha vida. Eu estou nesta questão do ministério desde os 20 anos, no dia que eu me converti, até hoje. E quando eu comecei na igreja, uma igreja como a Igreja Batista lá de Juara, no Mato Grosso, e eu comecei animado, e o pessoal falou assim, esse aí, fogo de palha. Como é que é de começo, né? Isso aí, no começo é assim mesmo. Interessante, eu estou há 26 anos. Estou do mesmo jeito. Mais apaixonado. Porque como que eu conheço alguém mais e não me apaixono mais? Se eu ando com Deus, eu o conheço mais. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me apaixono por Deus. Como que isso vai esfriar no meu coração? Se fosse assim, casamento nenhum ia para frente, porque à medida que você vai conhecendo sua esposa, o ideal, o correto é que você vai se apaixonando por ela, não é isso? Você vai conhecendo detalhes, você vai vendo, poxa, aquela vez que você errou, ela te perdoou, você, essa mulher é demais, você vai se apaixonando, e com Deus é a mesma coisa. Então, assim, se tem uma palavra que eu quero deixar para os irmãos, antes de propriamente começar o sermão, é que sejam apaixonados por gente, por pessoas. Sejam apaixonados, irmãos, porque não tem investimento maior e melhor do que pessoas. Gente é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Pessoas. Gente, pastor, mas alguns já me deram uma punhalada. Tudo bem, continua. Gente, pessoas. Vai te dar sentido à vida. Eu contaria aqui dezenas de testemunhos. É coisas que você deve sonhar ouvir na sua vida. É alguém um dia vir aqui, dar um testemunho de batismo e falar assim, eu devo esse momento aqui ao fulano de tal. Estava perdido, mas ele insistiu comigo. Foi chato, né? Mas por causa disso eu conheci Jesus. Esse deve ser um sonho de consumo de todo crente. Ser citado como alguém que levou a salvação a outrem. Esse é o sonho de consumo. E aí nós vivemos na igreja, irmãos, e temos um monte de sonhos. A vida se derrete. Eu estou com 47, eu vou fazer 47 anos esse mês, dia 16, e eu deixo o cabelo mais curto agora, porque está bem branco, né? E minha igreja é jovem, falei, deixa eu dar uma arrumada aqui, porque esse negócio, eu estava todo com barba branca, vai ser coisa mais velha, né? Deixa eu rapar isso. Aí eu vejo o cabelo ficando branco assim, às vezes eu olho no espelho e falo assim, está valendo a pena. Está valendo a pena, porque tem gente, por causa da minha vida, da vida da minha igreja, da minha família, tem gente sendo salva. Eu olho para meu filho, agora com 19 anos, o Estevão, ele chega em mim e fala, pai, eu não vou mais correr, pai, ele é muito bom nessa questão de internet, mas pai, eu sou pastor mesmo, com 19 anos. Está noivo, chamei a noiva, falei assim, o menino mudou de ideia. Na verdade, ele sempre teve um chamado,
Mas o menino quer ser pastor. E aí, vai continuar esse noivado? Porque vida de mulher de pastor é outra vida, hein? Não é essa vida de patricinha que você tem, não. Aí a menina nova convertida, a minha norinha, falou assim: uai, pastor, Jesus só fez bem para mim? Por que eu não vou querer trabalhar para Ele também? Falei, então tá bom, tá fechado, continua o projeto. Tá entendendo? E aí, Jesus, cara, Jesus é bom demais. Se você parar por um segundo e ver de onde Ele arrancou você, Jesus não te deve nada. Jesus não te deve nada. Jesus não te deve nada. Ele arrancou a gente do inferno. Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Eu vou ministrar uma palavra, uma continuidade da manhã. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos aqui, Pai, ministrar, Pai, uma unção de paixão pela Tua palavra. Um óleo fresco vindo do céu, tomando a nossa vida, tomando o nosso coração. Meu Deus, como o óleo fresco que vinha pela barba de Arão. Uma unção que dá um frescor na nossa alma. Meu Deus, é em saber que nesse instante há milhares de lugares tão especiais, beira de praia, beira de lugares caríssimos, lindos, mas que não há lugar melhor para se estar, senão aqui, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Dá-nos, ó Pai, como igreja, como povo, um brilho nos olhos, como tinha nos olhos de Moisés. Um brilho, Pai, que não... Deus, dá um brilho como que tinha nos olhos de Moisés, no rosto de Moisés. Você está orando com sinceridade? Feche seus olhos bem forte, assim, é só você e Deus. Porque esse brilho que eu estou orando aqui, ele vai tomar a sua vida, e nessa semana, pessoas vão perguntar o que você tem. Elas se interessarão por Jesus olhando para você. Você quer receber isso? Levanta a tua mão e fala assim: eu quero esse brilho. Eu quero esse brilho. Eu vou orar, irmãos. Eu raramente faço isso. Eu só faço quando eu tenho toda a certeza no meu coração que isso vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, o mesmo brilho que estava nos olhos de Moisés, que esse brilho inunde o coração desta igreja. Tome a nossa vida que nessa semana, Pai, pessoas, vizinhos, amigos, parentes, eu não sei, pessoas do trabalho, da escola vão perguntar para esses irmãos aqui, o que eles têm? O que aconteceu com você nesse final de semana? Onde você conseguiu isso? Aí você vai dizer assim: é Jesus que está em mim. Então, Pai, toma-nos nessa semana de uma maneira diferente. Fecha a tua mão, bota a mão no seu coração. Pai, nós recebemos esta palavra, Pai. É uma Bíblia citada para nós, é só isso. E a Bíblia, ela é a verdade. Ela é a verdade. Então, Deus, que essa paixão por Jesus, ela inunde, caminhe, ande conosco. Pai, olha para nós, Pai. Dá agora um coração sensível. Um coração que seja uma terra fértil, um coração que seja uma terra que a Tua palavra vai cair agora e vai produzir a 100 por 1 nesse coração. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Pela manhã eu comecei uma palavra que eu intitulei O Avivamento que Precisamos. O avivamento que precisamos. Pela manhã eu peguei 2 personagens bíblicos, Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo. Você está gravado, né? A igreja tem gravado e você pode, se interessar, olhar e aprender. E agora à noite eu vou fazer a segunda parte, o avivamento que precisamos, parte 2. E o avivamento que precisamos, desse que eu quero falar nessa noite, é visível nos encontros entre os irmãos Jacó e Esaú. O que eu faço nessa série de palavras que eu prego sobre encontros? Eu olho para a Bíblia e vejo assim, quando as pessoas se encontram, coisas que acontecem, ensinamentos que podem ser extraídos, coisas que a gente olha e fala assim: eu não posso fazer isso. E coisas que fala assim: eu preciso disso. Então, por isso, a palavra encontros. E nos encontros, então, nós aprenderemos de alguns avivamentos que precisamos.
Precisamos dos avivamentos. Vamos olhar hoje para a vida dos irmãos Jacó e Esaú. Para você gravar então, de quem não vamos falar hoje, vai ser só desses dois homens. Fala assim, Jacó e Esaú. Jacó, Esaú. Então, grava isso aí. Se uma hora eu confundir Jacó com Esaú, você vai dizer, pastor errou, mas eu sei quem é. Precisamos de avivamento que gera restauração. Quando olhamos para a vida desses dois irmãos, precisamos de restauração em nossa vida. Você vai ver. Vamos entender então quem foi ou quem foram esses dois homens. Gênesis 25, se você quiser manter sua Bíblia aberta, os textos eu não vou ler todos, eu vou pegar pontos, mas fica aí o desafio para você ler o texto e você até enriquecer mais os aprendizados com essa perspectiva de encontros. Gênesis 25, 21 diz assim, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração de Rebeca, sua mulher, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, para entender quem foi Jacó e Esaú, precisamos entender quem foram os pais deles. O pai foi Isaac e a mãe Rebeca. Rebeca, estéril. Rebeca, aquela que o Abraão, o pai do Isaac, mandou o servo buscar. Ela vem lá da cidade que Abraão queria e tem aquele encontro com Isaac, começa a formar a família, mas a menina veio e não tinha como ter filhos. Ela era estéril. Então, o Isaac ora, abençoa, ali certamente o ventre da sua esposa, ela tem filhos. Então, não parar aqui que eu quero andar. Os meninos, versículo 22, Gênesis 25, se empurravam dentro dela. Então, aqui, os meninos, ele ora, ela fica grávida de gêmeos. Por isso, plural. Os meninos. Então, entende-se aqui que Esaú e Jacó já brigavam no ventre, né? Ele já era desde o ventre a confusão. Esaú e Jacó eram gêmeos, para a gente conhecer as nossas personagens. Fruto da oração de Isaac, o pai, porque sua esposa Rebeca era estéril, e a confusão já estava estabelecida. Versículo 25, o primeiro a sair, foco nisso, o primeiro a sair, gêmeos nasciam ali de parto natural, e o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú significa peludo ou cabeludo. Os nomes, especialmente no Antigo Testamento, traziam os seus significados. Então, Esaú sai primeiro, e o significado do nome dele é peludo, cabeludo. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó significa, ele agarra o calcanhar, ou ele age traiçoeiramente. O primeiro significado do nome Jacó é, ele agarra o calcanhar. Esse é o significado do nome. E também um segundo significado é, ele age traiçoeiramente. Você vai perceber que o nome Jacó puro não é que ele era traiçoeiro, como a gente ouve vários sermões. É traíra, não sei o quê, Jacó não. O nome significa, ele agarra o calcanhar. Depois o Esaú chateado fala assim, realmente, ele faz um trocadilho e fala assim, é aquele que gosta de enganar. Entendeu? Segura o calcanhar, gosta de enganar. Ele faz um trocadilho e fica então essa que Jacó significa enganador. Mas o nome significa ele agarra o calcanhar. E ele age traiçoeiramente. Vamos lá. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. 20 anos de oração e espera. Então, essa duplinha que nasce aí é resultado de 20 anos de oração e tempo, são coisas importantes. Amém ou não amém? Estamos celebrando aqui 55 anos de igreja. Tempos são coisas importantes. Tempos marcam história. Agora eu estou dizendo para você que o pai dessa duplinha de meninos orou por 20 anos. No nosso tempo que nós queremos internet já 5G em todo lugar, porque a 4.5G é lenta para nós, esperar 20 anos uma resposta é quase uma vida. Nós estamos num tempo de aceleração, e está aqui já Isaac e Rebeca orando, esperando, 20 anos orando. Esaú, seguindo lá para a duplinha, se especializou em caças e era o preferido do papai.
Jacó se tornou cuidador de rebanhos, vivia em tendas e era o preferido da mamãe. Aqui eu começo a falar de problemas. O Isaac e a Rebeca olham para a duplinha que nasce e escolhe o seu preferido. Isso não é bom, nunca foi bom ter preferidos, porque toda casa que tem preferidos tem o restante de preteridos. Eu prego um sermão sobre José, que vale a pena você olhar um momento. Quando você forma um preferido, você está formando um preterido. Quando você escolhe um, você rejeita o outro. Não, pastor, mas eu não rejeito o outro, mas é diferente com aquele. Acabou de rejeitar. Acabou de rejeitar. E aqui esta casa está sendo formada assim. O Esaú, o peludo, é o preferido do papai, ele vai para o mato, ele é caçador. O Jacó é o cara que vive em tendas, fica mais perto da mamãe, cuidador de rebanhos, mais perto da casa. Filhos, irmãos, precisam tanto do amor do pai quanto do amor da mãe. Isso aqui é uma chave importante. Então vamos então para as cenas do primeiro encontro desse. Eles cresceram juntos, mas a Bíblia registra pontos chaves, encontros chaves. O primeiro, as cenas dos primeiros do encontro é essa, está em Gênesis 25, 29 a 34, que diz assim: Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Por isso também foi chamado de Edom. Edom, apelido que o acompanhou. Olha só. Lembra o Jacó, que é o da casa, que cuida do rebanho, mais perto da mamãe, cozinha bem. O outro caçador ficava semanas esperando uma caça. Eles chegam desfameados e o irmão está ali com a comidinha pronta, o ensopado, uma comida vermelha. E o faminto Esaú diz assim: me dá um pouco dessa comida. E aí acontece o que acontece aqui para frente. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nesse encontro, entra aí na casa do Isaac, a casa da Rebeca. Jacó está fazendo uma comida gostosa, Esaú chega com fome, eles conversam ali, e o Jacó fala assim: peraí, eu te dou a comida, mas você me dá o direito de filho mais velho. O Esaú fala assim: que adianta ser filho mais velho se eu vou morrer de fome? Ele falou: então jura esse negócio aí. Eu juro, então agora você é o filho mais velho, tá certo, Jacó? Você queria, então tá bom, você é o filho mais velho, comeu, saiu. Nesse encontro, vejo alguns erros. Primeiro, o erro de Esaú não ter valorizado a primogenitura. E o que é primogenitura? O que a primogenitura significava na cultura patriarcal que eles viviam? A primogenitura significava algumas coisas, cito algumas. O primogênito teria o seu nome como continuidade da família. Então, quando citamos Abraão, Isaac e Jacó, seria citado Abraão, Isaac e Esaú. E Esaú fala assim: não, eu não quero isso, eu quero comer. A primogenitura significava autoridade sobre os irmãos, filhos, noras e netos. O pai morria e o mais velho, então, tinha autoridade sobre os irmãos. A primogenitura significava, com a morte do pai, ser o novo chefe da família. A primogenitura trazia privilégios e responsabilidades especiais. O primogênito era dedicado ao Senhor. O primogênito tinha porção dobrada na herança. Ele ganhava 2 vezes mais que os outros irmãos.
O primogênito tinha bênçãos especiais. E qual foi o erro de Jacó? O que Jacó fez de errado? O erro de Jacó foi que ele foi oportunista. Ele foi oportunista. E ele aproveitou a oportunidade e traiu seu irmão. A grande marca desse encontro, e agora vem algumas aplicações da nossa vida, foi um encontro da carência de Esaú. Ele carecia comida, tinha uma carência, com o oportunismo de Jacó. E essa mistura foi a razão da tragédia. Grifa isso. Quando junta-se carência com oportunismo, uma tragédia está desenhada. Um garoto criado numa casa onde não é a verdade, mas ele se sente rejeitado. Estou falando agora, 2023. Um neto, um filho, uma casa de um parente, de um amigo seu. Lá tem um garoto, está no quarto trancado, o pai cansou dele, não briga mais, não tenta entrosar. Ele vai gerando, vai plantando dentro dele uma carência. Essa carência encontra agora um traficante cheio de boas intenções. Por que você não faz parte do grupo com a gente? Entende? Que os princípios aqui que aconteceram lá na casa do Isaac, com os 2 filhos dele, acontecem até hoje. O encontro da carência com o oportunismo. Um bandido bem vestido encontra uma senhorinha com o cartão de aposentadoria, carente de quê? De um neto, de um filho para ajudá-la a sacar o dinheiro, mas ninguém foi naquele dia. Aí aparece o bandido. A carência com oportunismo. Aqui, nesse encontro na casa do Isaac, a carência encontrou o oportunismo. Nos encontros que você tem e terá em sua vida, é preciso ficar atento ao seu estado de carência. Decisões que tomamos, talvez se parasse para pensar assim, poxa, eu tomei uma decisão que eu acabei com a minha vida, eu estraguei bons anos da minha vida, porque eu decidi em estado de carência. Eu não estava pronto para decidir. Não era a hora de eu decidir nada. Esses dias um discípulo meu falou, paizão, eu vou fazer tal coisa, assim, assim, assado. Eu chamei ele no canto lá, falei, filho, deixa eu falar uma coisa. É dezembro, você está cansado. Você batalhou o ano todo. Tem questões de saúde, outras questões. Não toma uma decisão agora. Você não está pronto para tomar uma decisão tão séria. Dezembro acaba, cara. Tira 10 dias de férias. Daí você decide. Quantas vezes, irmão, nós fazemos as coisas no impulso, sem avaliar nossas carências, e perdemos coisas tão importantes. Esaú perde a primogenitura. Esaú chega, pega um estado momentâneo e vende aquilo que era eterno. Ele pega uma situação de momento e perde aquilo que é eterno. Exemplos, eu falei os exemplos aqui. Avalie suas carências e não as valoriza, pois elas poderão te cegar quanto aos seus valores. Carências cegam valores. Esaú supervalorizou sua carência quando ele diz assim, estou quase morrendo. Exagerou demais, irmão. Eu estava com muita fome. A gente não é assim, quando tem uma dor de cabeça, mas eu estou morrendo de dor de cabeça. Né? O pessoal fala que homem é mole para dor, que dor de verdade é do nascimento de filho, né? Do parto. E as mulheres passam por isso com tanto. Vocês são guerreiras demais. Mas você já viu o que é uma dor de cabeça de um homem, por exemplo? Uma coisa horrível. A gente quer deitar, a gente quer... Aqui está Esaú supervalorizando a carência. Esaú ficou cego quanto ao seu valor.
Ele diz assim: o que me adianta a primogenitura? Irmãos, Esaú não era desinformado, não, irmãos. Ele era informado o suficiente. Só que o momento pegou ele. Ele falou assim: que adianta? Estou morrendo de fome, o que adianta? Nunca jogue fora seus valores em detrimento de suas carências. O imediatismo de Esaú o levou a desvalorizar o eterno. Para o escritor aos Hebreus, lá na frente, Esaú, com essa atitude, foi devasso e profano. Aos Hebreus está escrito assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aquela atitude, falou assim: eu estou morrendo de fome, que adianta a primogenitura? Lá na frente, a Bíblia vai falar que foi uma atitude profana e devassa. Quando tentado a atender uma urgência, Jesus respondeu ao diabo assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus estava 40 dias sem comer, e o diabo faz o que com ele? Resolve sua carência, transforma essa pedra em pão. Ele fala assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, Esaú, por uma fomezinha que eu creio não se compare à fome que Jesus estava, vendeu. Jesus não. Porque ele falou assim: eu tenho alguma coisa que é mais importante do que eu estou precisando agora. Isso aqui, irmãos, dá para a gente pensar muito tempo sobre isso. Quantas coisas espirituais você parou por causa de um momento. Esses dias eu conversava com uma irmã da igreja, ela falou assim: pastor, eu estou aqui com vocês agora e eu vejo o jeito que vocês trabalham. Ela falou assim: como eu fui ingênua. Tanta chateação na igreja que eu estava era desnecessário. Que eu pensava no momento, não no que era eterno. Eu pensava assim: não, olha, eu não levo desaforo para casa. A Bíblia vai dizer assim, que se você for crente mesmo, você dá até o seu direito. Crente que não leva desaforo para casa não é crente, irmão, porque desaforo quem sofreu por Jesus. E Jesus é o nosso modelo, sim ou não? Então, crente leva desaforo para casa. Porque a gente vê o reino. A gente vê, se você foi tão prejudicado, pensa assim: aquele que é mais maduro tem que ajudar o que é mais fraco. Então, tenha paciência. Logo tudo vai passar. Entende? Esaú, ele perde. E Jacó age com astúcia. E fica com a bênção que seria do pai. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, implorou: pai, abençoe também a mim, meu pai. O que acontece? Os anos passam, eu vou seguir aqui. Os anos passam, o Isaac está velhinho. O Isaac era o preferido de Isaac, quem era? Esaú. Isaac já ceguinho, falei: meu filho, vai lá, mata um bichinho lá, faz um ensopado, vem aqui que eu vou te entregar as melhores bênçãos, porque você é o meu primogênito. O Esaú sai para caçar. O Jacó era o queridinho de quem? Da mamãe. Ouviu a conversa, chamou o queridinho e falou: Jacó, seu pai vai entregar a bênção para o seu irmão. Só que ele foi caçar e vai demorar. Vamos dar um jeito de você pegar essa bênção. Aí a história diz que ela ajuda ele a fazer uma comida que lembra a comida do Esaú. Coloca um pelo no braço, para o braço ficar peludo. Coloca a roupa do Esaú. E o Isaac pega e abençoa o Jacó com todas as melhores bênçãos. Quando o Esaú chega ao texto que eu li, ele chega, faz o ensopado, fala: ei, pai, é agora, hein? É agora. Aí o pai fala assim: não era você não que estava aqui agorinha? Porque eu já abençoei. Eu já entreguei para o seu irmão tudo que era seu. A história vai dizer que ele dá um grito, ele chora. Olha só, algumas palavras começam a entrar na família do Isaac, cheio de amargura. E aí, mesmo assim,
o pai Isaac abençoa também o Esaú. Mas a bênção de Esaú é bem diferente. A do Isaac é assim. A do Esaú é assim: sua terra será longe de terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. É aqui que eu quero que você preste muita atenção. Tem várias coisas da bênção, mas eu peguei essa parte aqui. Ele vem falando de terra, irmãos, olha só. Ele vem falando de terra. A terra não será boa, não terá água, né, que era o orvalho que descia. Para você ter as coisas, vai ter que ser na espada. Você vai servir seu irmão. Até aí que todo mundo entende. Mas você já algum dia, lendo a Bíblia, tentou entender o que é que Isaac estava dizendo? Quando ele diz assim: mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Já parou para pensar nisso aí? É Bíblia, irmãos, tá? Do jeito que está na Bíblia. Está falando de terra, compreensível. Terra não vai ter água, você vai ter que guerrear, seu irmão vai mandar em você. Compreensível, mas daí ele fala assim: mas tem um limite, cara. Quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Deixa eu entender. Quem foi de roça sabe que jugo é aquela forquilha que coloca no pescoço do boi, pesa sobre ele e dá direção, né? Tinha que arar a terra, então botava o jugo no boi e o arado para o boi ir retinho. É uma funda grandona, pesada, e o boi andava assim, ó, sabe, curvado, porque tinha que seguir aquela direção para a terra sair cortando retinha. E aqui Isaac usa esse termo para falar da bênção de Esaú. Eu fui ficar curioso com isso. Porque ele diz assim: quando você não suportar mais andar assim, você pode arrancar o jugo da sua costa. Que jugo que Esaú tinha? O que você acha que era o jugo de Esaú? Amargura? Rancor? Sim ou não? Porque ele falou assim: meu pai vai morrer, eu vou matar meu irmão. Vou matar agora porque eu não quero entristecer mais meu pai, mas vou matar meu irmão. O Isaac foge e fica Esaú lá na terra, cheio de amargura, rancor, vingança, ódio, furor, ira, perdas. Meu irmão, imagina o clima depois que Isaac morre, com Esaú chegando com a mamãe que traiu ele. Imagina ele pensando assim: a hora que eu topar com o Jacó, eu mato ele. 20 anos. Ele ficou com esse jugo na costa. 20 anos. 20 anos. Com esse pano de fundo, Jacó, por outro lado, se tornou um homem de fugas. Ele fugiu de seu irmão, ele saiu de perto de sua família, entre os filisteus, e foi para Padã Arã, terra de Labão, irmão de sua mãe. 20 anos depois, está de novo Jacó fazendo o quê? Fugindo agora do tio Labão. 20 anos depois, ele foge novamente, mas agora de Labão, seu sogro. Então Jacó, nessa história toda, se torna um homem de fugas. Esaú se torna um homem de ódios, de amarguras. Ficou lá entre os filisteus, Gênesis 28:8, e tomou por mulher uma filisteia para afrontar sua mãe. Então ele queria também, você não gosta de filisteia, eu vou casar com filisteia. Sabe, para afrontar a mãe. Então esse é o quadro do momento. Esaú cheio de ódio, vivendo perto da mãe, mas provocando a mãe,
Jacó vivendo com um tio que o engana, porque ele queria casar com Raquel. Ele dá a primeira filha dele, que é a Lia, e depois ele trabalha mais 7 anos para casar com a Raquel. E aí daí o tio começa a querer o que ele produzia, e ele vai naquele rolo danado lá com Labão e precisa fugir. E o texto que eu vou agora são 20 anos depois. 20 anos de amargura, ódio, 20 anos de fuga, distância. Certamente, saudade de casa. Jacó tinha, não tinha? Porque ele não pôde mais ver a mãe. Acabou para ele. Estava só. Agora, 20 anos depois, são cenas muito fortes, irmãos. Gênesis 32, Jacó, fugindo de Labão, volta para a região de Canaã. Aqui que está algumas coisas que são avivamentos necessários para nós. 20 anos depois, tem um caminho de restauração de laços. Preparação para o caminho de restauração de laços. Por que temos que restaurar os nossos laços, irmãos? Porque não tem como seguirmos sozinhos pela vida. E agora a aplicação é realmente nós trazermos ao nosso coração pessoas que nós deixamos romper. Pessoas que ficaram para trás da nossa história e que necessariamente não precisaria estar. E Deus talvez hoje te chama a fazer restaurações aqui. E no caminho da restauração, ele é tão difícil que os anjos de Deus veio ao encontro de Jacó. Deu anjo na parada. Jacó tinha uma pendência antiga. Jacó tinha uma pendência antiga e os anjos vieram. Gênesis 32, 1. Sempre que você tomar o caminho certo, que é o caminho da restauração, sua primeira companhia vai ser o Senhor. Todo mundo que você rompeu, se você quiser restaurar, de cara você vai ganhar a companhia de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de restaurações. Nosso Deus não é Deus de divisões. Nosso Deus não é Deus de brigas, de confusões, não. Ele é Deus de restauração. É aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família, irmão, na sua vizinhança. Deus não está nas confusões. Mas quando você vai para as restaurações, Ele é o primeiro que está do teu lado. Que está do teu lado. Capítulo 32, no versículo 3 ao 21, dá para ver um Jacó quebrantado. Quando você faz a leitura, ele chama 5 vezes a Esaú de meu Senhor. Irmãos, está vindo um de um lado, outro do outro. Ele pega a família, Jacó tinha 12 filhos. Ele pega aqueles meninos e divide, imagina, irmãos, você tem que entrar na cena comigo. Você tem 12 filhos, de 4 mulheres. Aí você começa a escolher assim, vou fazer um grupo aqui, com esse, com aquele outro. Vou mandar primeiro. Porque se Esaú matar ele, sobra ele. Irmãos, está entendendo o que Jacó está fazendo? Manda um grupo, que se Esaú matar eles, vai sobrar esse. Vou mandar 3, vou mandar 2. Ai, meu Deus. Manda um grupo, manda presente, bolo. Vai um grupo. Aí ele vai, junta um outro grupo, fala assim, vocês vão em segundo. Olha o coração de Jacó, irmão, que encrenca. Agora vai o mais novinho. Não, o mais novinho vai depois. Vai o outro grupo, mais presente. Tchau. O pai chegando um, chegando outro. Aí ele faz as caravanas e ele fica sozinho.
Ele fica sozinho. No caminho da restauração existe grande tensão, amém ou não amém? Quando você está sem falar com uma pessoa há 10, 15 dias, já é difícil. Imagina alguém que você está sem falar há 10 anos. E vai estar no Natal esse ano na tua casa. Aleluia. Você já começa... Será que eu falo boa noite, se eu dou Feliz Natal? Não dou? E aqui está o Jacó, nesse apuro. Aí, um grupo dele vai e conversa com Esaú. E o texto do versículo 6 diz assim: olha isso, irmãos. Fomos até o seu irmão Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Quem quer paz não vem com exército, irmão. Mas Esaú entrou em desespero. Falou assim, 400 homens não é para me abraçar. Eu tenho, assim, que foi no caminho que Deus mudou o coração. Mas o Esaú saiu para trucidar Jacó. Por causa dessa expressão. Ele está vindo e não está trazendo os filhos dele para apresentar para o tio, não. Está vindo com 400 soldados. Está entendendo? Aqui o Esaú já estava tenso, meu irmão, o trem ficou feio. No caminho da restauração, existe medo e angústia. Versículo 7. Medo, angústia. De 9 a 12, no caminho da restauração, tornamo-nos mais dependentes. Porque aqui, diz o texto, Jacó orou. Quem não ora? Quem aqui precisa de um sufoco para orar? Às vezes a gente está sem orar, vem um sufoco, a gente vira um neopentecostal, meu irmão. Está no sufoco, a gente ora. Está tudo bem com você? Ah, Senhor, bom dia, como é que o Senhor está? Tchau, tchau. No sufoco, Senhor, eu estou aqui, viu? Olha para mim, Senhor, entendeu? Jacó está no desespero. Desespero é bom para formar crente, irmão. O sufoco do Jacó diz que ele orou. Aí na oração dele, ele é muito inteligente. Ele reconhece a bondade de Deus. Mas no versículo de 9 a 12 tem uma confissão honesta. Ele fala assim, estou com medo. Às vezes tudo que nossas orações precisam são de confissões honestas. Eu estou com medo, Senhor. Eu estou meio sem graça com o Senhor. Eu quero que o Senhor me levanta. Eu estou orando mesmo por obrigação. Às vezes, eu gosto de novo convertido, porque o novo convertido ensina a gente. Tem um lá que fala assim, pastor, o senhor sabe como que eu falo com Deus? Eu falo, Senhor, o senhor está vendo eu aqui, está vendo o jeito que eu estou, e eu falo na minha linguagem. E eu falo assim, Deus te responde assim? Responde, pastor. Eu falei, pois é, então continua. Porque a gente aparece com tanta palavra difícil e nunca fala o que está realmente no nosso coração. Aqui o grande Jacó, ele faz uma oração honesta. Eu estou com medo. Eu estou com medo. No caminho da restauração, tem espaço para transformação. Jacó fica sozinho. Naquela noite, versículos 22 a 31 do capítulo 32, diz assim, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Coisas poderosas acontecem conosco quando Deus nos pega sozinhos. Esses sozinhos aqui é físico, que ele mandou o pessoal, mas para mim é um sozinho desarmado, sabe? Sem religiosidade, sabe quando o seu coração atingiu uma presença de Deus? Isso é o sozinho. Não estou trazendo aqui nenhuma boleiragem com o Senhor. Eu não estou trazendo aqui, eu estou trazendo só o meu desespero. Eu estou trazendo o meu medo. Orações sinceras, irmãos, tem pouco ou nada de formalidade. 2021, saí daqui, fiquei 21 dias lá em Mato Grosso. Meu pai vinha lutando com câncer há 12 anos e lá em casa
pegou Covid ele, pegou minha mãe. Quando eu estava saindo daqui, minha irmã falou assim, cara, fica aí, você vai vir para cá, vai pegar também. Eu falei, pega todo mundo, mas que eu vou estar e eu vou estar. E no final meu pai faleceu. No dia que ele faleceu, eu que fiz o culto, eu que sabe, o caçula herói, que os outros não aguentavam. Aí, quando eu cheguei, alguém perguntou assim, pastor, foi um tempo que o senhor precisou orar muito, né? Eu falei assim, eu não orei. Como assim, pastor? Porque eu não dava conta. Eu ia deitar e chorava diante de Deus. Se ela estava perguntando se eu tinha orações bem feitas, é isso que eu estava dizendo. Porque tem hora que não precisa ser bem feita. Deus sabe da nossa dor. Só que, na verdade, foi o tempo que eu mais orei, porque eu passava o dia todo clamando a Deus. Mas eu não conseguia ajoelhar, ficar ali. Era muito sofrimento. Jacó está sozinho. E diz que ele lutou com o homem. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó, respondeu ele. Então disse o Senhor, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Nos momentos mais duros da nossa vida, se nós queremos restauração, Deus faz transformações em nós, no nosso caráter. Ele sai daquele encontro da madrugada, mancando e com um novo nome. Não sei quem disse, você nunca confie no nome de Deus que não manque, que não tem um toque de Deus na vida dele. Jacó sai dali, não mais Jacó, agora Israel, mas não vou, isso que daria para pregar um sermão, mas eu quero prosseguir o Jacó. Peço que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. A restauração acontece após o Peniel. A questão é que às vezes nós queremos restaurações sem permitir que sejamos por dentro restaurados. Geralmente é assim, se o fulano vier falar comigo, não tem a ver com fulano, tem a ver conosco. Às vezes queremos os conselhos da nossa vida sem ter passado por Peniel. Sigo. Vindo também no caminho da restauração vinha Esaú. O Esaú vinha de lá, com 400 soldados. Voltemos lá, aquela expressão da bênção de Esaú. Irmãos, eu preciso da máxima atenção de vocês aqui. Lá, na bênção que Isaac deu a Esaú, estava assim, quando você não suportar mais, lembra? Arrancará de si o jugo. Esaú vinha com o jugo da amargura, do ódio, do rancor, do desejo de morte. Ele sai de casa, depois de 20 anos. Talvez tudo que ele queria era matar Jacó, seu irmão, e vingar aquilo que aconteceu. Mas eu creio que nesse caminho ele lembrou do que o pai dele tinha dito. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Jacó, a gente sabe de Jacó que teve o Peniel, mas de alguma maneira o Esaú, na estrada para encontrar com Jacó, também teve seu Peniel. Ele precisou abandonar o rancor, o ódio. Ele precisou arrancar a raiva, o desejo de morte. E esta é a parte da bênção que ele usa para
E eu estou encerrando. Até o microfone está dizendo que acabou o tempo, né? Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. O encontro, Gênesis 33. Esse capítulo a gente intitularia assim, o encontro da restauração. Porque Jacó, quando vê Esaú, diz o texto assim, ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Você está na cena comigo? O orgulhoso Jacó, depois do Peniel, agora é um cara que se dobra diante do irmão. 7 vezes. Tem os significados para eles. E Esaú, irmãos, ele no caminho, ele decidiu tirar o jugo da costa. Aí o Esaú corre ao encontro de Jacó. Correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Amém, irmãos? Qual era a possibilidade disso acontecer se não fosse Deus? Aí, nós pensamos assim, é impossível que eu volte a ter comunhão com fulano de tal, é impossível. É impossível restaurar tal relacionamento. É impossível para você. Mas para o nosso Deus tudo é possível. Jacó agora, Israel, diz a seu irmão Esaú, porque ver a tua face, irmão, é como ver a face de Deus. Que lindo, irmãos. Que lindo. Relacionamentos restaurados. Naquele lugar, foi um marco tão importante, que ali, o Jacó, que agora tem o nome de Israel, edificou um altar e chamou El Elohim Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Eu quero encerrar aqui, porque Deus te chama, primeiro, para um encontro de restauração com Ele. E segundo, Deus te diz, siga o caminho da restauração nos seus relacionamentos.